uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, já está mais tranquilo, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Eu estou sempre tranquilo, porque os pássaros voam, as vaquinhas mugem, a grama é verde, não tem como estar estressado. Você está tranquilo e favorável, como diria o nosso Tranquilo poeta? E favorável, exatamente. Como diria o nosso MC Bin Laden. MC Bin Laden, agora não é mais, né? Agora é MC Bin só. Ah, não sei. Não acompanho a carreira dele. Eu também não. Mas o detalhe é o seguinte, aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. O Lorenzo que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo, hein? Aquele nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta, o Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa a hora de hoje falando da bela vitória do São José Basquetebol, que bateu o líder Minas na Farmaconde Arena. Um show de Matheus Buiú. O time do técnico Regis Marrelli foi dominante do início ao fim e conquistou sua 11ª vitória na competição. Quem conta a história do jogo para você é o nosso repórter João Delfino. As imagens são do DJ Helder Soares. Solta, Matheus! Embalado por 3 vitórias seguidas no NBB, o São José recebeu o líder Minas na Farmaconde Arena. Quando a bola subiu, os primeiros minutos mostraram os donos da casa melhores em quadra. Leal foi o primeiro a marcar e Martínez aumentou. Já o Minas, nem em lance livre. A primeira cesta mineira só caiu depois de 4 minutos de jogo. O São José mandava na partida. Nessa, Leal conferiu mais 2 pontos depois da jogada de Vieta. E o DG, hein? Douglas dos Santos veio pra cravar e levantar a torcida. Entre troca de cestas, a vantagem do São José cresceu. E Buiú deu números finais para a Águia, com 9 pontos de vantagem. São José 29, Minas 20. No segundo período, a intensidade do São José foi mantida. O Minas tentava responder com Paranhos, mas a Águia das Quadras continuava dominante. Nessa, o Leal parou no ar para colocar lá dentro. Os mineiros deram um gás na reta final dos 20 minutos e venceram o período por 21-19. Mas o São José se manteve à frente do placar e mandou a partida para o intervalo com 7 pontos de vantagem, 48-41. Na volta do descanso, a partida foi praticamente decidida ali no terceiro período. O São José foi avassalador e o Minas parecia não ter voltado nos vestiários. Vieta acertou esse chute do perímetro, que ainda teve a falta, e o lance livre de bonificação. A noite era mesmo da Águia. Bora seguir o Leal nessa? Primeiro o toco, subida ao ataque, tentativa que deu errado, mas que virou assistência para a enterrada. Buiú, inspirado na bola de 3, mandou 2 em sequência para a conta do Minas, que fizeram a vantagem chegar a 21 pontos. Os visitantes ainda descontaram para fechar o terceiro período em 31-19 para o São José e 19 de vantagem no jogo, 79-60 para os joseenses. Nos últimos 10 minutos, o Minas acordou e mostrou por que não é o líder à toa. Sexta a sexta, ponto a ponto, a vantagem joseense ia se esfarelando e passou dos 19 para apenas 6 pontos. Só que aí a bola de 3 resolveu. Chama o Buiú. 1, 2 vezes. Não é replay não. São José 12 à frente de novo. Mesmo assim, o Minas continuava em cima. Então, Adiel nesse gatilhaço. E depois, nessa largadinha, deu números finais à partida. Mesmo com a vitória mineira nos últimos 10 minutos por 38-19, o São José fechou a partida com vitória, 98-88.
Foi um jogo muito bom, porque esse time aí é o melhor time da competição, é um time que era perigoso, ele sabia que 2 minutos esse time pode virar o jogo, como no último quarto eles tentaram, né? Começaram a acertar muita bola de 3 pontos, o Adiel meteu uma bola crucial ali de 3 pontos, e importante realmente foi a vitória, eu estou muito feliz, e é uma vitória que poucos times tiveram até agora e que poucos vão ter até o final da competição, então é muito importante. E olha só que momento São José vive. Não perdeu para ninguém no retorno e venceu os 3 melhores times do NBB. Para o técnico Regis Marrelli, mesmo com o vice-campeonato paulista em 2024, este é o momento da temporada em que o time apresenta o basquete mais agradável aos olhos. Eu acho que realmente nós estamos jogando o basquete mais bonito agora, estamos jogando todo mundo participando, todo mundo sendo eficiente, então realmente eu tô contente e espero que continue. Buiú, cestinha da partida com 20 pontos, sendo 18 em 6 bolas de 3. Segundo ele, esse aproveitamento é fruto de muito treino. Tudo que eu tenho a fazer hoje é agradecer a Deus e o trabalho duro que os técnicos estão dando pra gente. Todo dia eu chego mais cedo, trabalho bastante. Nosso time é um time muito unido e isso faz a força para que eu consiga executar os arremessos em quadra. Mas com o time invicto no retorno até aqui, diz aí, Buiú, dá pra dizer que o São José é o time a ser batido? Eu acredito que não, porque o campeonato tá muito equilibrado. Tá todo mundo a uma distância de 2 vitórias ali na tabela para ir do 10º para 4º. Então eu acredito que não somos o time a ser abatido, mas nós vem numa sequência muito boa. Tá muito equilibrado esse campeonato, né? Então todo jogo é muito importante. Jogar com São Paulo agora, que é uma grande equipe lá em São Paulo. Temos alguns jogos fora. Todo tempo eu tô conversando com eles muito para não perder o foco e não deixar perder o momento da equipe. Brunão, eu adoro o bonezinho do Regis Marrelli, é um espetáculo. Mas, Brunão, bela vitória da equipe do São José, que reviravolta, né? Que diferença do início do NBB, do início do primeiro turno para o início do segundo. São José bateu o Flamengo, que é o vice-líder, bateu a equipe do Minas, que é o líder, e bateu também o Vasco da Gama, que está ali acima do São José, pelo menos estava, não, acho que está ainda, à frente do São José. Realmente, que começo espetacular do São José. Isso fora o União Corinthians, que já tinha batido lá atrás, que agora voltou, né, as boas, está em 4º lugar. E bateu Brasília também. Brasília, exatamente, Brasília. Franca, que está um pouquinho acima do São José, mas o São José bateu também. Eu acho que esse começo do NBB, como a gente sempre fala aqui, né, que juntou com a final do Paulista, e aí o tempo de trabalho foi curto. Então, quando teve a pausa dos jogos da seleção brasileira, o Regis teve a condição de trabalhar a equipe, acho que foi 2 semanas aí de pausa, então só de treinamento, então teve tempo para descansar, treinar, afinar muito bem. Aí chegaram a Adiel, chegou o Tintio também, que é o argentino. Acho que agora sim esse time do São José está começando a engrenar, e até o Buiú, que nos jogos, quando o São José estava mais embaixo ali, o Buiú também não estava indo bem. Agora o Buiú, junto com o time aí, está voltando às boas. O Buiú, que fez uma grande partida, está voltando a ser o jogador que foi, principalmente nas quartas de final do Campeonato Paulista. Sem dúvida alguma. E olha só, quem gosta de basquete gosta de números. O São José, como o próprio João disse aí na matéria, 20 pontos, cestinha do jogo, 2 rebotes e 2 assistências, o melhor da partida. Douglas dos Santos, o DG, 15 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, seguido pelo Matheus Leal, que cortou as madeixas. Agora tem 13 pontos, 11 rebotes, double-double para ele, mais 3 assistências. Pelo lado do Minas, Danilo Fusaro, 15 pontos e 1 assistência. O Monteiro, 14 pontos, 5 rebotes e 2 assistências, e o Paranhos, 12 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Matheus, coloca pra gente a classificação, porque São José subiu uma posição e agora aparece já na primeira parte da tabela. São José agora é o 10º, o Minas continua como líder, seguido pelo Flamengo e o Brasil. E olha só, o São José bateu os três primeiros colocados dentro deste retorno. Vira a tabela aí pra gente dar uma olhadinha. Matheus, como é que ficou? Unifacis é o 11º, 12º é o São Paulo, que é o próximo adversário do São José. Amanhã, já no ginásio do Morumbi, 8 da noite. Jogo bom também, né, Brunão? Jogo bom, fizeram a semifinal do Campeonato Paulista. Acho que o São José aí tem grandes chances de vencer o São Paulo, né, pelo jeito que está jogando, pelo basquete que está apresentando, mas também tem que tomar o seu cuidado, porque o São Paulo quer
roubar essa vaga do São José em 10º. Com certeza. Jogo bom para acompanhar sexta-feira. Claro, todos os detalhes para você desse jogão de basquetebol São José e São Paulo e São José, ginásio do Morumbi, tá certo? Brunão, olha só que notícia bacana, mudando de assunto, 3 atletas do Sub-18 do São José Rugby e também do Atleta Cidadão. O João Gabriel Ribeiro, o Luciano Baracho e o Túlio de Souza foram selecionados pela Confederação Brasileira de Rugby para o programa de Bolsa Michel Etlin, promovido pela maior instituição da modalidade no país desde 2014. Os jovens viajarão nos próximos dias e passarão por 6 meses de treinamento no Stellenbosch Academy of Sport Rugby Institute, na África do Sul, que recebe atletas de diferentes nacionalidades, acompanhados pelos melhores treinadores do mundo. Em um processo rigoroso da seleção, os joseenses foram eleitos através de análises de todos os atletas juvenis do Brasil durante a temporada 2024. Embora tenha sido selecionado, o Luciano Baracho, você vai ver já ele aí em destaque, ele não viajará com os companheiros por conta de uma lesão. Esse aí é o Luciano Baracho. Ele não vai viajar por conta de uma lesão. No entanto, ele se sente orgulhoso de estar entre os selecionados e promete se dedicar ainda mais para agarrar a oportunidade no ano que vem, viu, Brunão? Bacana, mais uma vez, a gente falando aqui sobre o rugby, mais jogadores de São José dos Campos agora nesse processo, essa integração no polo que é o rugby mundial, a África do Sul. Pois é, o rugby é um esporte muito forte na África do Sul, né? Muito bacana, parabéns aos 3, né? O Luciano, né? Luciano Baracho. Luciano que acabou que, né, não vai por um infortúnio aí, um problema de lesão, infelizmente, mas creio eu que, como atleta, né? Atleta não gosta de perder essas oportunidades, não gosta nem de perder jogo, nada. Então ele vai se esforçar bastante, creio eu, para estar no ano que vem aí, ter essa oportunidade, acho que é enriquecedora, né? Você tá realmente ali na capital do rugby mundial, então os 3 aí, parabéns para os 3, vai ser de grande enriquecimento de bagagem para esses 3 jogadores, ou para 2 deles pelo menos. Com certeza, e parabéns ao rugby de São José dos Campos, que ainda mostra a sua força, né? Hoje em dia, Jacareí já chegou aí também muito bem, outras equipes se fortalecendo. São José ainda continua sendo considerada a capital do rugby e, sem dúvida alguma, esse aí é um exemplo desses 3 atletas que vão para a África do Sul representar o Brasil e também a nossa cidade nesse intercâmbio, podemos chamar assim, no grande polo que é a África do Sul, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, tem informações do Joseense para você. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Hora do Esporte, falando agora de futebol. O Joseense entra em campo daqui a pouco pela abertura do Campeonato Paulista da Série A4, que o Brunão, ele apelidou muito bem de Sulfitão 2025. O Tigre do Vale vem com boas expectativas para a competição, que por sinal terá um novo formato de disputa. O nosso repórter Paulo Ricardo esteve no treino da equipe e conta para você como o time está se preparando, como se preparou, na verdade, né, para o jogo de logo mais. As imagens são do nosso mestre-sala, Luciano Coca. Solta, Matheus! Elenco reformulado e objetivos atualizados com sucesso. Após a pré-temporada, o joseense agora tem pela frente o maior desafio de 2025, a disputa da Série A4. Pelo regulamento da competição, somente 5 jogadores acima dos 23 anos podem ser inscritos. Mas para a montagem do elenco, a comissão técnica liderada por Augusto Ambrogi optou por manter a média de idade mais baixa. A razão é dar chance aos jovens que querem buscar uma oportunidade no mundo da bola. A gente não escolheu nenhum atleta acima de 30, que a gente acha que é uma divisão que a molecada precisa de buscar um lugar ao sol, então não adianta a gente querer forçar com gente muito experiente também, que às vezes o cara já chega também, já não tem muita perspectiva de carreira, né? Então a gente teve esse cuidado também de montar nessa maneira, nessas características para fazer um grande campeonato. Entre os jogadores contratados para a temporada está Kevin, cria da base do Timão. O lateral esquerdo rompeu o ligamento cruzado do joelho em 2023
quando atuava pelo Flamengo de Guarulhos e precisou se afastar dos gramados. E agora busca a chance de recomeçar a carreira pelo Tigre do Vale. Muito feliz por estar aqui, um recomeço, né, para mim, que vim de uma lesão um pouco mais séria. Mas acredito que a vida do jogador é isso, tem tudo para ser uma volta por cima e ajudar a minha equipe aqui a conquistar os objetivos dela. E o primeiro desafio do joseense será hoje no Martins Pereira. Uma parada dura contra o Taquaritinga, um dos favoritos ao acesso na divisão. Por isso, antes da bola rolar, foi necessário muito estudo do adversário. Sim, nós chegou a acompanhar alguns jogos deles, do treinador deles, e aí pegamos algumas ideias e vamos pôr em prática hoje no treino para ajustar tudo certinho para o jogo de quarta. Em uma competição tão disputada como a Série A4, o joseense quer estrear em casa com a vitória, para não começar o campeonato tendo que correr atrás do prejuízo. A gente sabe que largar atrás é muito ruim, depois de ter que correr atrás, isso aí está mais do que provado ano passado, então fazer o maior número de pontos primeiro, alguns objetivos a serem alcançados, um por um, primeiro é se manter, depois já ficar entre os 8, depois é o acesso, né? Vamos devagarzinho, mas com certeza tudo isso passa pela estreia. Para 2025, o regulamento do campeonato teve alterações. Ao invés de grupos regionalizados, todas as 16 equipes jogam entre si, com os 8 primeiros avançando para as quartas de final e os 2 últimos colocados caindo para a 5ª e última divisão paulista. Por isso, diferente da temporada passada, quando o Tigre brigou contra o rebaixamento, escapando somente na última rodada, justamente contra o adversário de logo mais, o Taquaritinga. Em 2025, por aqui, todos esperam passar menos sufoco. Agora é outro ano, outra situação, pego desde o início da pré-temporada, monto o elenco, né, com a ajuda de todo mundo aí, mas a gente já participou da montagem, então tem tudo para ser um ano diferente. Pois é, Brunão, vai começar o Sulfitão 2025 para o joseense daqui a pouquinho, 3 da tarde, Martins Pereira. E o joseense tem a tabela do joseense ela não é muito fácil, né? Porque ela pega o Taquaritinga, que o Augustão teve aqui, já falou que é um dos candidatos ao acesso aí para brigar pelo acesso. Depois faz 2 jogos fora seguidos. Enfim, a tabela não é muito, não tem muito refresco para o joseense, não. O joseense que a gente ainda não sabe. Vai jogar agora no Martins Pereira, talvez jogue o resto do campeonato em casa, mas em Guará, como foi no ano passado, né? O joseense. Informação que eu tenho vai jogar em Taubaté. Em Taubaté? Em Taubaté. Aonde? No Joaquinzão. Ih, maravilha, hein? Que beleza. É o joseense que é o time do Vale, né? Quer dizer, agora nem tanto mais, né? Era o time do Vale que treinava em Taubaté, jogava em Guará, mas carregava o nome de São José. Mas enfim, agora acho que é mais de Taubaté do que São José. Tem o Satiro lá de Caçapava, pode mandar jogo lá também. Então, a informação que eu tenho é que parece que os jogos depois, os próximos jogos em casa do joseense serão lá no Joaquim de Moraes Filho, o popular Joaquinzão, tá certo? Ô, Matheus, coloca pra gente aqui a primeira rodada do Sulfitão 2025. Tem aqui, ó, esse primeiro jogo ele tá suspenso. Colorado de Caieiras contra o Barretos. E o estádio lá do Colorado de Caieiras não conseguiu... O gramado tava ruim. Gramado ruim, aquela coisa toda. O jogo foi suspenso. Provavelmente a Federação Paulista vai decretar a vitória do Barretos por WO, consequentemente uma vitória por 3-0 para a equipe do Barretos em cima do Colorado de Caieiras. Aí então, o complemento da rodada, né? Jogos agora às 15 horas são 3. Joseense contra o Taquaritinga, Jabaquara contra o Vossen de Assis, Nacional da Capital contra o São Caetano. 7h30 da noite, Penapolense e União Barbarense, Araçatuba e São Carlense, Inter de Bebedouro e Audax, Paulista de Jundiaí e Matonense. Esta é a primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A4, Sulfitão 2024. Vamos ver o que acontece, né, Brunão? Pois é, e esse campeonato que já tem os 2 times com as camisas mais bonitas. Um é o joseense e o outro é o Nacional, que são os times com as camisas mais bonitas desse campeonato. É verdade, o Media Day aí do joseense mostrou as camisas de jogo do joseense muito bonitas realmente. Parabéns aí para o design, para a patrocinadora, quem cede os materiais aí para o joseense, realmente muito bonito os uniformes do Tigre do Vale. Sexta-feira, todos os detalhes, o Paulo está lá no Martins Pereira e vai contar toda a história do jogo para você aqui no nosso Hora do Esporte, tá certo?
Brunão, para a gente fechar esse segundo bloco, olha só, o Museu de Esportes aqui de São José dos Campos vai mudar de endereço, saindo das dependências do estádio Martins Pereira e se transferindo para um prédio localizado na Vila Industrial, anexo ao centro comunitário do bairro, na rua José Molina, sem número. A transferência de todo o acervo vai durar cerca de 40 dias. A expectativa é que o museu seja reaberto no novo endereço na primeira semana de março. Fundado em 1999, o Museu de Esportes completou 25 anos no ano passado, com uma exposição especial que teve o objetivo de evidenciar as grandes conquistas dos times e também atletas do esporte joseense ao longo deste período. O museu conta com um acervo de mais de 27 mil itens, entre fotografias, arquivos, áudios visuais, filmes, áudios, objetos como troféus, medalhas, bolas, uniformes, livros e documentos. Também tem cartazes, pôsteres, diplomas e também álbuns. Portanto, a partir de março, o novo endereço do Museu de Esportes de São José será na rua José Molina, sem número, anexo ao centro comunitário da Vila Industrial. O museu é muito bacana, né, Brunão? Eu gosto de museus, quando viajo sempre para outros países, vou em museus, e o Museu do Esporte aqui de São José é muito bacana também, justamente porque resgata aí a história do esporte joseense, uma história rica, né, que tem basquete, tem vôlei, tem futebol feminino, futebol, então medalhista olímpico. Medalhista olímpico, muito bacana, e não só medalhistas olímpicos, joseenses que participaram das Olimpíadas também, que não ganharam medalhas, mas estiveram lá também, que fizeram história, estando representando o Brasil em Olimpíadas. Muito bacana esse Museu do Esporte, que não pode acabar, está mudando de lugar, mas aí fica o convite para todo mundo que, quando tiver de novo aberto, para que vão lá prestigiar o museu. Com certeza, vale muito a pena. Você que gosta de esporte, não conhece, por favor, vá a hora que abrir lá na Vila Industrial, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Na volta, tudo sobre São José e Rio Claro. A bola rola daqui a pouquinho, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte. O assunto ainda é o futebol, mas falando do São José, que entra em campo daqui a pouco lá no estádio Chimitão, em Rio Claro, contra os donos da casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Você sabe, né? São José vem de derrota na estreia para o Grêmio Prudente, fora de casa por 2-0 e de uma excelente vitória por 3-0 na última rodada no Clássico do Vale contra o Taubaté. Já o Rio Claro vem de 2 empates nas 2 primeiras rodadas contra o Ituano, em casa, e o Juventus fora. A Águia enfrenta o Galo Azul, ou seja, o encontro das aves. Daqui a pouquinho, lá às 3 da tarde, lá no estádio Chimitão. Temos imagens lá do Chimitão, lá, olha lá, imagens aí do YouTube da Federação, do Paulistão 2024. Olha lá, o Chimitão, as equipes ali já estão prontas para entrar. Brunão, jogo, a gente vai ver agora como é que se comporta o São José. O São José que já está escalado, eu estou até com o celular na mão aqui, daqui a pouco eu vou dar a escalação do São José. Olha os times entrando em campo lá. Se dar a escalação agora, dá. Então, os times estão entrando em campo, então deixa eu pegar aqui, que eu saí da tela. O São José está escalado para enfrentar o Rio Claro com o Jefferson Souza, o goleiro, repetindo a escalação do jogo contra o Taubaté. Jefferson Souza, Léo Pereira pela direita, Vitão, César Henrique e Felipe Borges na esquerda, Pablo, Alexandre Aruá, Cristiano, Varanda, Fabrício e o Thiago Rubim. Esta é a equipe do São José, está entrando em campo neste momento. São José de branco, a equipe do Rio Claro de azul, vazio o time, então, jogo 3 da tarde, realmente judia do pessoal que trabalha, né? Só quem está de folga aí que pode acompanhar um jogo nesse horário, 3 horas da tarde. Se o calor tiver como está aqui em São José, Brunão, aqui estamos com 32 graus neste momento em São José. Rio Claro, pelo que eu me lembro, a temperatura é equivalente, um sol para cada um lá em Rio Claro, Brunão. E o estádio é aberto, só tem cobertura do outro lado, lá das numeradas, enfim. Acho que o São José, repetindo a escalação, né, lógico que acho que o Rio Claro não é um time tão fraco como é o do Taubaté, mas eu acho que o São José deve ter encaixado, né, o Moacir deve ter achado uma maneira de fazer o São José jogar. Acho que é esse time aí, mais ou menos, que o Moacir quer e encontrou. Então, daqui para frente não deve fugir muito dessa escalação. E o Rio Claro que, como você falou bem, de 2 empates e quer buscar essa vitória, porque contra o Juventus estava ganhando o jogo até os 47, 48 do segundo tempo, quando o rapaz do Juventus meteu uma bola de falta lá e acabou fazendo o gol de empate já na Bacia das Almas, nos acréscimos do segundo tempo. Então, Rio Claro
quer buscar essa primeira vitória aí que deixou escapar na última rodada. Rio Claro também está escalado, ó. Você está vendo aí, ó, a câmera está passeando aí pelos jogadores perfilados para o hino nacional. Passarelli, Fabinho, Gustavo Fagundes, Guilherme Paixão, Rael, Nilson, Cezinha, capitão da equipe, e Amada, Thalisson, Coutinho e Denilson. O técnico é o André Gaspar, da equipe do Rio Claro. Jogo que a gente vai ver como é que o São José se comporta. A gente já falou, foi muito mal contra o Grêmio Prudente na estreia, jogou muito bem contra o Taubaté, agora vai ter que tirar uma média aí, como é que o São José vai se comportar. O fato de repetir a escalação que foi contra o Taubaté mostra que o técnico Moacir Júnior, que é um time para frente, um time que vai praticamente aí com 4 atacantes, podemos dizer assim, né? Então vamos aguardar e ver como é que o São José se comportará na partida de logo mais, muito calor, não dá para esperar muito da parte física dos jogadores, porque é muito quente, 34 graus, o nosso Vinícius aqui no estúdio pesquisou, 34 graus lá no estádio Chimitão. Matheus, coloca pra gente aqui, pode cortar aí, Matheus, obrigado, Matheus, muito bom o trabalho aí. Coloca pra gente aqui a rodada, essa terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2, jogos às 15 horas, Juventus e Portuguesa Santista, Santo André e Taubaté. Brunão. Mais uma derrota na conta do Taubaté. Que coisa, hein? Brunão tá triste. Primavera, Ilinense, Rio Claro e São José. 19 horas, Capivariano e 15 de Piracicaba, Ferroviária e Ituano. 19h30 tem Votuporanguense e Oeste. 19h30 também tem Grêmio Prudente e São Bento. Esta é a terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Vamos torcer por uma bela vitória da equipe do São José. E claro, na sexta-feira, todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte. Brunão. É isso. Acho que o São José achou uma maneira de jogar aí contra o Rio Claro. Vamos ver o que acontece jogando fora de casa. Muito bem. Tá aí, ó. Tá a escalação na tela lá do pessoal do Paulistão 2025. Obrigado, Matheus. Pode fechar aí. A gente vai fechando o programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Brunão, grande abraço. Sempre um prazer dividir o Hora do Esporte contigo. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Até sexta-feira. Tchau. Maravilha. Luizão, grande abraço para você. Aquele nosso soquinho maroto. Valeu, Luizão. Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na sexta-feira para fechar a semana e te deixar muito bem informado dos esportes aqui da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até lá, tchau, tchau.